diálogo entre o presidente da Câmara e o ministro da Economia, né, Zé? Que treta é essa? Pois é, eu defendo mais baianos aqui no Congresso Nacional para dar um clima melhor. Eles conseguem dar ânimo. Dizem que o baiano não nasce, né? Estreia. Olha, a história é a seguinte. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que está se afastando do ministro Paulo Guedes, porque o ministro teria proibido ali assessores e secretários de conversarem com ele. Esta é a notícia. Os bastidores são no sentido de que é o ministro Paulo Guedes que está se afastando do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e de outros no Congresso Nacional. É um reposicionamento. Ele estava sendo sustentado, apoiado por grupos adversários do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Quem faz esse caminho paralelo no governo não tem vida longa. Houve uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de dizer que o general Luiz Eduardo Ramos, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, é um interlocutor do governo e pronto. Isto é o resultado da aproximação com o Centrão. O ministro Luiz Eduardo Ramos é o fiador deste acordo do presidente Bolsonaro com o Centrão. Inicialmente, Rodrigo Maia não queria essa aproximação porque isso fortalece Arthur Lira, um candidato à presidência da Câmara. Tanto é assim que o Rodrigo Maia, que não gostava do então líder do governo Vitor Hugo, começou a fortalecer a posição dele na tentativa de enfraquecer Arthur Lira e o general Luiz Eduardo Ramos. Mas aí o general ganhou, Vitor Hugo saiu da liderança do governo e a coisa agora está centralizada mesmo no general. O interlocutor do governo no Congresso é o general Luiz Eduardo Ramos e pronto, segundo decisão do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Zé. Joel, quem que sai perdendo nessa história? É um realinhamento do governo, né, Paulo? Eu acho que é correto você buscar uma linha de frente de interlocução com o Congresso, é o general Ramos. O Paulo Guedes, sem sombra de dúvida, mudou a situação dele no governo. Já foram os dias em que ele era o tal do posto Ipiranga, em que ele era a única voz falando sobre questões econômicas ali dentro. Agora não é mais. Agora tem claramente uma linha de ministros militares, unidos a eles também o ministro Rogério Marinho, e tem uma outra visão econômica que muitas vezes conseguem pautar aí ações ou alguns projetos para o governo federal, para o presidente Bolsonaro. Ainda assim, o Guedes preserva alguma força. Tanto que a gente está vendo aí a reforma administrativa, né? A PEC da reforma administrativa, que é um produto aí da equipe econômica ligada ao Guedes, que pode ter efeitos positivos para o Brasil e que tinha uma história de que ela talvez só viesse à luz no ano que vem, depois das eleições, e não, trouxeram agora. Então eu considerei isso uma amostra aí de que o Guedes ainda tem força no governo e que ainda pode ter uma influência positiva na agenda de reformas. Muito bem. Adriles, sabe o que eu fiquei pensando? Diga, eu me lembro, o Rogério Marinho, que hoje é ministro do Bolsonaro, era auxiliar do Paulo Guedes. Eles se desentenderam, né? Será que essa ação do Paulo Guedes também já não é algo que ele já vivenciou e que ele não quer que se repita, de um auxiliar ganhar uma espécie de asa e voar mais que ele? Bom, o auxiliar já ganhou essa asa e está voando parelhamente junto com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes não é o melhor diplomata do mundo, já teve altercações agressivas, incisivas com o Congresso, ele não é exatamente um homem do diálogo fácil, embora eu ache que ele tenha pontos incisivos. E o Marinho, ele alçou o voo exatamente nessa prática de um desenvolvimentismo maior, dada a questão do isolacionismo da pandemia, né? E a gente tem que exatamente gastar mais nesse momento. Mas é muito importante, o mais importante de tudo, apesar desses desencontros de comunicação, é a reforma administrativa estar sendo colocada em jogo. Ainda que ela não seja a melhor, ela é a menos pior possível. A gente sabe que lobbies de juízes, diplomatas, militares, etc., fizeram com que essas categorias não fossem sequer tocadas. Mas é importante salientar que na reforma administrativa, e eu acho que isso é quase que um consenso, é uma economia de quase 100 bilhões por ano que são gastos em salário de servidor, sem punibilidade, sem recompensa, com uma estabilidade quase que eterna. E para o afegão médio entender, né, o Brasil sem uma reforma, ele perde capacidade de investir em coisas básicas, né? Salário de policial, equipamento para policial, equipamento para escola básica. Ou seja, sem a reforma a gente não anda. E tudo bem,
ela poderia mexer nos direitos adquiridos agora dos servidores, mas vai mexer nos direitos dos servidores futuros. Nos próximos 5 anos, metade dos servidores vão se aposentar e aí a gente vai poder fazer uma economia futura e pelo menos dar uma sinalização para o mercado que o Brasil está no rumo certo. Eu acho que só isso por si só aglutina tanto o Guedes, tanto o Marinho quanto o Maia, para além dessas questiúnculas de interlocução do governo.